O estado do Paraná tem mais de 400 quilômetros de fronteiras com dois países vizinhos do Brasil, o Paraguai e a Argentina. Essa região, conhecida como Tríplice Fronteira, é um dos maiores atrativos turísticos do país. Por outro lado, oferece muitos desafios relacionados à segurança. O contrabando e a atuação do crime organizado são dois problemas que preocupam a população. Esse é um dos temas da nossa entrevista com o senador Álvaro Dias, porque a segurança dos paranaenses é assunto de Estado. Bom, eu estou aqui com o jornalista Jefferson Dalmoro, da Rádio Senado, que participa do programa Assunto de Estado. Senador Álvaro Dias, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. Um prazer. Vamos falar do Paraná. E falar do Paraná é sempre bom. Exatamente. Senador, recentemente a Justiça determinou que a União, que o Estado brasileiro, prepare um programa para ampliar a segurança ali naquela região da fronteira do Paraná, com o Paraguai, também com a Argentina, mas sobretudo o Paraguai. Esse problema da segurança ali, de fato, é um problema sério que demanda esse tipo de programa? Olha, primeiro dizer que a Tríplice Fronteira deve ser considerado como patrimônio da humanidade, né? Porque lá é uma região de atração turística, né? Com belezas naturais incríveis que fascinam o mundo, mas um contraste gritante com a realidade social, especialmente tumultuada pela violência que quase sempre perpassa a região da Tríplice Fronteira, em razão da ausência de uma política de segurança pública que possa conter esse processo do contrabando, do tráfico de armas. É por isso que se diz que a violência nos grandes centros urbanos do país começa quase sempre lá na faixa de fronteira, porque é onde há o contrabando de armas, o tráfico de drogas. Inclusive, nós estamos mostrando algumas imagens aqui da região no nosso telão, né? Ali a Ponte da Amizade, todo o Lago da Usina. E aí o Lago de Itaipu, né? Da usina de Itaipu, que só de material humano exigiria hoje mais 500 policiais, só para a proteção na área do lago. Portanto, além da ausência de equipamentos modernos necessários para o combate à violência, o combate à criminalidade naquela região, há também a ausência de material humano. Eu repito, só em relação ao lago nós necessitaríamos de mais 500 policiais. E nós sabemos que lá está instalado o Exército Brasileiro. Eu creio que é um momento de debater uma participação maior do Exército na cobertura em matéria de segurança pública dessa faixa de fronteira do país. Além, é claro, do mutirão que se exige, eu creio que há necessidade de conjugar os esforços de todas as polícias, de todas as forças de segurança, né? O Exército, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, guardas municipais, todo esse arsenal de segurança existente deve ser maximizado para que a população tenha mais segurança em função do crescimento avassalador da violência no país. Não só o número de presos no país que cresce e o sistema penitenciário vai se tornando incapaz de atender a demanda, como o número de homicídios também que é crescente, e nós sabemos que apenas 8% dos homicídios ocorridos no país foram investigados. Não é nem solucionado, investigado. Investigado, não é solucionado. Então, veja que em matéria de segurança pública, nós estamos devendo muito. E os recursos aplicados em segurança são insuficientes. Aliás, quando se fala em resolver problemas, né, faz-se primeiro o diagnóstico, revela-se qual é o problema. Aí você discute o que deve ser feito. E depois vem o mais importante, como fazer.
O que nós verificamos é que, se você vai ao Ministério da Justiça, existem recursos provisionados para a segurança pública, para o sistema penitenciário ou para outras áreas da segurança pública, e esses recursos não são aplicados. A execução orçamentária também nesse setor, que é fundamental, que é essencial para a população, o setor de segurança pública, é uma execução lastimável. Então, quem sabe 20% dos recursos provisionados no orçamento da União são alocados verdadeiramente para a segurança. Fato que me levou, inclusive, a apresentar no Senado um projeto de lei que torna crime de responsabilidade a que estariam sujeitos o presidente da República e o ministro da Justiça se os recursos consignados do orçamento da União para segurança pública não forem aplicados de forma completa, forma integral. Como garantir essa aplicação quando se fala em redução de arrecadação? A redução da arrecadação não ocorre, né? Tanto é que o governo não quer uma reforma tributária porque está muito satisfeito com o que arrecada. Nós é que estamos insatisfeitos com o que pagamos de impostos e estamos também insatisfeitos com a forma com que aplicam os recursos que são nossos. Aliás, é bom dizer, não são recursos públicos, são recursos do público. Do contribuinte. É o público brasileiro que deposita na conta do governo aquilo que é chamado dinheiro público, né? Na verdade, é um dinheiro do público pessimamente aplicado, sem o necessário estabelecimento competente das prioridades. Não há, portanto, aquela indispensável relação custo-benefício do investimento realizado. O que há é o desperdício. Os governos se tornaram perdulários porque engordaram. São máquinas que cresceram de forma exorbitante, na contramão da modernidade. O que se exige é o enxugamento da máquina pública e o que ocorreu nos últimos anos foi exatamente o engordar da máquina pública através de uma relação de promiscuidade do Poder Executivo com o Legislativo, especialmente, com avanços para o setor privado, estabelecendo o propinoduto como o caminho para a cooptação do apoio político partidário, sobretudo no Congresso Nacional. Isso esvazia os cofres públicos, debilita a capacidade do poder público investir de forma construtiva em setores essenciais como saúde, educação e segurança pública, o tema que nós estamos tratando agora. Para a gente, voltando para a questão da fronteira, a Polícia Federal mapeou só no Lago de Itaipu mais de 3.000 trilhas ou portos clandestinos, que são usadas para fazer o contrabando do Paraguai para o Brasil. Fronteira a gente sabe que envolve dois países, né? No caso, Brasil e Paraguai. E, nesse caso, o Mercosul, o que aproxima ainda mais os dois países. Como fazer para que o Paraguai também trabalhe no combate ao contrabando e seja essa uma atuação binacional, no caso? Olha, há contratos que foram celebrados com o Paraguai desde o período autoritário, tanto do lado de lá quanto do lado de cá, que devem ser revistos. Uma reciclagem em relação aos tratados estabelecidos entre os dois países e uma revisão em relação ao Mercosul. Nós sabemos que há possibilidade de uma integração entre os dois países para se instalar um sistema de inteligência que vai certamente vasculhar os desvios existentes em matéria de segurança pública na faixa de fronteira, facilitando o combate à corrupção. Nós temos, por exemplo, o delegado da Polícia Federal, o delegado Mesquita, que hoje é secretário de Segurança Pública do Paraná, que atuou na inteligência da Polícia Federal, que tem propostas interessantes para esse sistema de inteligência na faixa de fronteira,
da Tríplice Fronteira, né, exatamente para tornar mais eficiente o combate à criminalidade naquela região. Queria trazer um dado aqui, senador, do contrabando, que é um problema também de segurança. Ali no Paraná, só o contrabando de cigarro, nós estamos mostrando Esse aqui é o na campeão, tela. né? O contrabando Olha só, de em cigarro é o 2011, todos os cigarros consumidos no Brasil, 20% vinham do contrabando no Paraguai. 2016, 45% do cigarro consumido no Brasil vem do Paraguai, um prejuízo de 6 bilhões e meio. Esse é um problema sério, o contrabando? Seríssimo. Aliás, nós assistimos ali cenas espetaculosas, né, dos contrabandistas atirando sacos de cigarros, né, pacotes de cigarros. Pelo rio, né? Pelo rio, e lá mergulham os que são contratados. Não seria muito fácil controlar um contrabando que é feito assim à luz do dia? Fica a impressão que é muito fácil controlar, né, e que há uma condescendência. Talvez falta de material humano, né, de equipamentos. Mas eu creio que é possível melhorar e muito a segurança na faixa de fronteira e certamente ao tornar mais eficiente o combate à criminalidade na faixa de fronteira, nós estaremos reduzindo os índices de criminalidade nos grandes centros urbanos do país. Agora, a faixa de fronteira tem um outro problema, quer dizer, os problemas se acumulam, né? Porque o contrabando se fala desde os anos 90 ou antes disso, mas existe agora a atuação de facções criminosas aliadas a grupos terroristas, como o Primeiro Comando da Capital e o Hezbollah. Isso já é identificado pela própria Polícia Federal, por órgãos, inclusive, dos Estados Unidos. Como é que o Brasil atua nesse caso, senador, e qual o papel do nosso país, da segurança, da inteligência brasileira, em atuar nessa situação também? Olha, eu tenho receio apenas de que ocorra exagero em relação a essa questão para comprometer o turismo regional. Certa vez eu estive em Nova York e li uma matéria assustadora, perturbadora mesmo, no New York Times, dizendo respeito exatamente à Foz do Iguaçu e à nossa faixa de fronteira, comparando a das regiões mais perigosas do mundo. Então, esse exagero trabalha contra os nossos interesses. Eu, sinceramente, não creio que essa região seja um risco em relação ao terrorismo internacional. Mas não creio também que deva existir descuido da parte das autoridades constituídas, tanto de um país quanto do outro. No caso, tanto do Paraguai quanto do Brasil. E também da Argentina, porque estamos ali na mesma confluência, né? Acho que há um exagero em relação a essa questão. Até hoje não apontaram nenhum núcleo de terroristas naquela região. Até hoje não se apresentou o chamado terrorista naquela região, mas se fala sempre disso. Principalmente financiamento, né? Exatamente. O que tem que haver é o cuidado, é a atenção do poder público em relação a essa questão do terrorismo, que, obviamente, é uma responsabilidade do poder público. Senador, eu queria que nós mudássemos agora um pouco de assunto, falamos de segurança, para tratar também da situação dos municípios paranaenses e do próprio Estado em relação à questão fiscal, sobretudo. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná fez um alerta recente de que 65% dos municípios têm hoje gastos com servidores acima daquilo que é previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal ou admitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Qual que é a análise que o senhor faz hoje da situação fiscal dos municípios paranaenses e do próprio governo do Estado? Olha, antes disso, eu peço permissão até para dizer que aquela região da Tríplice Fronteira, além de necessitar da presença do poder público na área de segurança, necessita da presença do poder público com ações, com políticas públicas compensatórias, porque é uma região que se sacrifica para preservar o meio ambiente. Sim. Aquilo é um patrimônio da humanidade e, portanto, deve ser a responsabilidade não só da administração municipal, da administração estadual, da administração federal,
mas do mundo. O mundo tem que oferecer a sua contribuição nessa tarefa da preservação ambiental. Mesmo porque é a região que recebe turistas internacionais, só perdendo para o Rio de Janeiro no Brasil. Exatamente. A confluência de turistas internacionais, dos admiradores do turismo ecológico, é enorme naquela região. E nós tentamos aqui no Senado apresentar propostas como a instituição de um fundo de recuperação econômica de Foz do Iguaçu, como compensação para o alagamento de Itaipu e a preservação de toda aquela floresta, não é? Apresentamos também um outro projeto de lei criando naquela região as facilidades para a exportação, não é? Uma zona franca. Zona de processamento e exportação. Não seria uma zona franca, seria a zona de processamento e exportação, com facilidades tributárias para incrementar a instalação de empreendimentos na região. Com a vocação natural para o comércio externo, né, em função da localização geográfica, nós estaríamos oferecendo compensação exatamente aquilo que a região perde em função da sua característica de preservação ambiental e também em razão da instalação da grande usina de Itaipu. Agora, em relação aos municípios, eu fui o relator da Lei de Responsabilidade Fiscal e foi certamente uma conquista histórica, que mudou o conceito da gestão pública no país. Não fosse a Lei de Responsabilidade Fiscal, a tragédia da administração pública brasileira seria maior do que é a de hoje, em que pese o fato de termos aí um déficit declarado de 159 bilhões de reais neste ano, déficit da União. Mas esse déficit vem lá de baixo, os municípios e os estados brasileiros. Desde a Constituinte de 88, a União repassa responsabilidades aos estados, encargos aos estados. E não houve o repasse equivalente de recursos para atender às demandas que surgiram. Ao contrário, depois de 88, nós tivemos a edição das contribuições sociais. São impostos com outro nome. Ao invés de imposto, denominamos de contribuições sociais. E por essa razão, não são esses recursos compartilhados na constituição do fundo, do estado e do município. Ficam só com a União. Ficam com a União. E representam 56% do total da receita pública no país. O restante, 44%, portanto, não é, são distribuídos, outra vez, entre União, estados e municípios. Portanto, a parte do leão fica nos cofres da União. Nós já tentamos mudar essa realidade aqui com projetos que nunca são aprovados, em razão desse sistema presidencialista de força que coloca o executivo com mão grande sobre o legislativo. Embora parlamentares se denominem municipalistas, eles acabam sempre rezando pela cartilha da União e não do município. E embora o Senado seja representante dos estados. Dos estados. E também isto, embora a Câmara seja representante da população, e, portanto, a população está nos municípios, e o Senado, sendo representante do Estado, prevalece sempre a determinação da União, o interesse da União. Então, a reforma do sistema federativo é uma grande reforma. O Brasil está à espera de grandes reformas, e certamente a reforma do sistema federativo deve ser, se não o carro-chefe, porque eu considero a reforma do Estado carro-chefe, mas a reforma do sistema federativo vem logo a seguir com uma reforma primacial, sobretudo restabelecendo justiça distributiva dos recursos públicos, né? E, obviamente, uma reforma do sistema federativo que acompanha uma reforma tributária. Esta é uma grande reforma. Por que não há empenho, por exemplo, do presidente Temer, do governo da União,
do ministro da Fazenda, Meirelles, porque o governo está satisfeito com o que arrecada. O governo arrecada muito e teme perder receita num primeiro momento. Não há visão estratégica de futuro. Se houvesse, certamente essa reforma tributária já teria ocorrido há muito tempo, porque a redução da carga tributária vai fazer a roda da economia girar com mais força e o Estado vai arrecadar mais. A população vai pagar menos impostos, mas com o incremento do crescimento econômico, o Estado vai arrecadar mais. Eu vou dar um exemplo. Quando eu era governador, havia uma grande sonegação no imposto da carne, o ICMS da carne. Os frigoríficos sonegavam para sobreviver. Era 17% a tarifa do ICMS. Nós reduzimos para 7%. O que ocorreu? Cresceu a arrecadação 300%. Então, eu imagino que a receita pública no Brasil crescerá de forma extraordinária se nós adotarmos um modelo tributário compatível com a modernidade, capaz de fazer com que todos paguem, mas paguem progressivamente. Os que podem mais, pagam mais, os que podem menos, pagam menos. Tributar menos o consumo, tributar mais a receita. Não tributar setores essenciais da população mais pobre, como remédio, cesta básica. Nós teremos, sim, o Estado brasileiro arrecadando mais do que arrecada hoje, porque certamente a economia ganhará um impulso mais significativo. Agora, senador, nas prefeituras, nos municípios, além dessa questão, dessa dificuldade de repasses da União, do FPM ser curto, né? Há questões envolvendo também a gestão por parte dos prefeitos, que muitas vezes é perdulária, como o senhor falou que existe esse problema. E mais, o senhor tem projetos aqui no Senado diminuindo, por exemplo, o número de senadores, o número de deputados. As câmaras de vereadores estão muito inchadas, digamos assim. Há municípios com vereadores demais do que necessitaria, por exemplo. Olha, então, só um exemplo de redução. Exato. Esse sistema é a causa maior dos grandes problemas de natureza financeira na administração pública brasileira. O sistema foi instalado em Brasília, é o sistema do balcão, né? O balcão de negócios. É a fábrica dos grandes escândalos de corrupção e é a matriz dos governos corruptos e incompetentes. E esse sistema foi clonado e foi transplantado para estados e municípios e tornou-se rotina. A própria imprensa nacional trata dessa questão com muita naturalidade. Quando o administrador oferece a determinado partido, determinada secretaria, para que o partido indique, a imprensa divulga com naturalidade, ou seja, assimilou esse sistema. Virou do jogo político. Esse sistema promíscuo, não é? Virou do jogo político. Então, isso foi transplantado. Aí nós temos administrações inchadas, né? Aí criam secretarias. Ultimamente, criam ministérios e secretarias para oferecer foro privilegiado àqueles que estão sendo procurados pela polícia, né? Isso é que é terrível. Então, aumentaram o número de secretarias nos estados e o número de ministérios na União para acobertar investigados, perseguidos pela polícia, para oferecer o foro privilegiado, que o Senado já acabou aqui com um projeto de nossa autoria, o Senado aprovou, está na Câmara, e a gente nunca deixa de perder uma oportunidade como essa para dizer, olha, está na hora da Câmara votar esse projeto. Então tem que haver uma pressão sobre a Câmara dos Deputados para que se acabe o foro privilegiado, que isso é uma vergonha. Fugir um pouco do tema, porque eu acho que justifica. Sim. Na verdade, esse sistema, sim, nós estamos propondo já desde 99 a redução do número de políticos, na verdade, ocupando mandatos, né? Seria reduzir o Senado em 1/3, ao invés de 3 senadores por estado, 2, reduzir a Câmara dos Deputados em cerca de 20%, restabelecendo a proporcionalidade da representação popular, porque hoje é uma representação equivocada, distorcida, inautêntica, né? Porque há estado, está Roraima, né?
um parlamentar representa 50 mil habitantes. Lá em São Paulo, um parlamentar representa mais de 600 mil habitantes. E a Câmara dos Deputados é a representação do povo. Então, as bancadas devem ser proporcionais ao número de habitantes de cada unidade da federação. Essa distorção vem desde 77, com o pacote de abril do sistema autoritário. Então, essa redução no Senado, na Câmara, vai também às assembleias legislativas e às câmaras de vereadores. Nós teríamos um legislativo mais enxuto. Quando eu falo em reforma do Estado, portanto, em refundação do Estado brasileiro, eu falo em reformar o Executivo e também o Legislativo. Essa redução tornará o Legislativo mais enxuto, mais econômico, aliás, uma economia gigantesca, né, e mais qualificado. Além disso, é preciso combater e eliminar os privilégios das autoridades, que começa na legislação, que diz respeito ao sistema criminal, né? Então, aí vem o foro privilegiado, vem a questão da convalidação da prisão do parlamentar. Eu apresentei proposta para eliminar da Constituição, retirar da Constituição essa prerrogativa que perdura e que confere competência ao Legislativo para desautorizar a prisão de um parlamentar. E também que permite ao Legislativo suspender a ação penal em curso envolvendo qualquer parlamentar. São privilégios. Mas não só estes, né? É preciso também eliminar outros privilégios, que são considerados privilégios. Por exemplo, eu sou lá do Paraná, nós estamos falando do Paraná. Eu sou ex-governador. Há 26 anos, eu tenho o direito líquido e certo de receber a aposentadoria de ex-governador, que é o salário teto. Nesses 26 anos, eu teria recebido já mais de 10 milhões de reais. Eu abri mão, eu não recebo. Sou o único a não receber, entre ex-governadores e viúvas de ex-governadores que recebem. Eu não recebo, porque acho que para discutir, por exemplo, reforma do Estado, reforma da Previdência, nós temos que ter autoridade. E, obviamente, se eu recebo uma aposentadoria que é considerado pela sociedade, embora seja, no meu caso, direito líquido e certo, porque antecede até a Constituição de 88, é um direito líquido e certo, indiscutível, mas eu não recebo exatamente em respeito às pessoas que acreditam que existe aqui ainda nesta casa gente de bem. Como também abro mão, e isso custa caro, isso significa reduzir patrimônio pessoal, né? Você acaba dilapidando o seu patrimônio para atender às suas despesas do dia a dia. Eu não recebo a verba indenizatória de 15 mil reais por mês no Senado e não recebo também o auxílio moradia, que me parece 5 ou 5.500 reais por mês, e moro num flat, portanto, pago as minhas despesas. Eu acho que, nesse momento que o Brasil vive incríveis dificuldades, mergulhado num oceano de necessidades, nós só podemos ter autoridade de discutir essas questões se nós dermos o exemplo também abrindo mão de privilégios. Não só combatendo os privilégios, mas abrindo mão daqueles que nos dizem respeito. Muito obrigado, senador, pela presença aqui no programa Assunto Estado. Eu é que agradeço. Falar do Paraná é sempre bom, nós falamos mais do Brasil e o Paraná é Brasil. Exatamente. Muito obrigado pela sua audiência. Essa entrevista está disponível no site senado.leg.br/TV. Você pode entrar em contato com a TV Senado ligando sempre para o 0800 61 22 11. Obrigado pela companhia e até a próxima.